Gênesis 28:10 tem toda uma história onde Isaac abençoa Jacó, seu filho, a quem ele tinha dado a bênção da primogenitura, mesmo ele não sendo primogênito. Tem toda aquela história da briga entre Jacó e o seu irmão Esaú. E estava acontecendo um monte de coisa ali, e acontece de Jacó, fugido do seu irmão, no meio do caminho, ter essa experiência que você vai ouvir aqui. A visão da escada. A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Aí no verso 12, presta atenção. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Presta atenção como Deus pensa. A forma de Deus de pensar está revelada na palavra. A maneira que Deus gosta das coisas, a forma como ele pensa, o conceito de Deus está revelado na palavra, tá? Deus vem e se apresenta. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. O que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando ele chama teu pai, ele está falando os teus antepassados, aqueles de quem você veio. E Deus sempre está falando de linhagem, de DNA. Por quê? Você vai ver Deus falando de linhagem e de DNA. Porque no reino do Espírito não existe outro regime de governo que não seja monarquia. O mundo espiritual ele é todo monárquico. Não é igual na Terra, que existem vários tipos de regime de governo. No mundo espiritual inteiro é monarquia. Então a forma de Deus de falar é sempre baseado em monarquia. Deus é o rei do universo. Presta atenção. Deus fala, eu sou o Senhor, Deus do teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, olha o que Deus vai dizer. Terra em que agora estás deitado, eu te darei. Eu te darei. A ti e a tua descendência. Opa, a ti e a tua descendência. A terra que você está deitado agora, eu te darei a ti e a tua descendência, a ti e ao teu DNA. Se você ler do início do capítulo 28 de Gênesis, a gente está lendo o capítulo 28, você vai ver que já tinha uma briga, desde o capítulo 27, 26, tem uma briga por terra, porque existe um conceito dentro da monarquia que Deus ele leva muito a sério. O valor de um reino está diretamente ligado ao território que o reino possui. Nós, hoje, recebemos o reino de Deus em nós. Hoje, nós, entre aspas, somos o território, entre aspas, que o Senhor ocupa. Continua essa briga por território ainda hoje. Pessoas hoje, no mundo espiritual, são consideradas um território. Você é território de quem? De Deus ou das trevas? De Deus ou do diabo? De Deus ou do mundo? Eu sou território de Deus. Deus habita em mim. Então, Deus vem e dá para ele uma palavra. Olha, essa terra, esse território que você está dormindo, deitado agora, eu vou te dar a você e todo o teu DNA, toda a tua descendência, eu vou dar isso por herança, porque esse era o valor naquela época. Verso 14, ele diz assim, presta atenção. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Todo mundo que tiver o teu DNA, todo mundo que vem de ti, que vem com a tua linhagem, será abençoado. Por que Deus faz isso? Porque Deus, ele escolheu, ele estabelece, ele é quem dita as regras. Ele estabeleceu o regime, entre aspas, de governo do universo, sendo monarquia. Observa na monarquia da Terra, como a pessoa para subir ao trono, ela precisa ter o DNA, ela precisa vir de uma descendência. Mas é justo? Deus quer assim e acabou. Ele sabe. Ele escolhe o que ele quiser. Quando você entra num restaurante para comprar uma comida, você come o que o garçom te empurra? Quando você entra numa loja, você compra a roupa que te empurram ou você compra e escolhe o que você quer?
Bom, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender que Deus tem personalidade, ele escolhe o que ele quer e nós não temos o poder nem o direito de mudar isso. Deus é o Senhor, que significa dono, e nós somos os servos. Presta atenção. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu eu não não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Olha bem. A coluna de Betel. E aí ele levanta uma coluna e tal, em adoração e tal. Enfim, ele entende que Deus... Aí ele faz uma aliança de devolver o dízimo ao Senhor como adoração. É lindo. Ele entende que Deus está naquele lugar. Agora presta atenção em Salmos 21. Presta atenção nisso. Salmo 21. Ações de graças pela vitória. Ao mestre de canto. Salmo de Davi. Quem escreveu foi o rei Davi. Olha essa reflexão de Davi sobre o rei e o relacionamento de um rei da terra com um rei eterno. Olha que coisa tremenda. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. O rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe. O rei da terra, que tem comunhão com o rei da eternidade, se alegra na presença. Gente, quantas vezes, na força de Deus, a gente que às vezes pode até ter um título forte aqui na terra, a gente reconhece que o rei acima de qualquer autoridade é o Senhor. Aí ele fala, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Ou seja, o que o rei da terra pediu, tendo comunhão com Deus, Deus não negou. O desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois os supres das bênçãos de bondade põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida. E tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Deus deu longevidade para aquele rei que tem comunhão com ele. É uma coisa muito tremenda. Davi falando da relação dele como rei na terra, da relação dele com o rei eterno. Olha que tremendo. Verso 5. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Então ele fala o seguinte, você encheu o rei de alegria, de prazer na tua presença. Isso é o verso 6 de Salmos 21. Olha a conclusão. Quero ler só até aqui, depois você lê em casa o resto. Olha que coisa tremenda. Você já teve essa experiência de estar na presença de Deus e ser tomado e ser tomada de uma alegria, de um prazer, que você fala, a terra e todos os prazeres dessa terra não se comparam com a presença de Deus? Eu já tive essa experiência. E muitas vezes tive essa experiência passando por um momento difícil. Um momento onde eu estava mal, triste, arrasada ou deprimida ou vivendo uma circunstância ruim. E quando entrei na presença de Deus, fui tomada de uma alegria, de um gozo, como ele fala aqui, que é o quê? O prazer da alegria de Deus. Eu vivi isso já, e muitas pessoas já viveram, mas isso está cada vez mais difícil de se viver na terra. E por quê? Porque o mal está aumentando, a iniquidade está aumentando, e a presença de Deus começa a ficar cada vez mais escassa, pois cada vez menos pessoas com mãos limpas e coração puro conseguem adorar. Então, cada vez mais nós temos que intensificar nossa adoração e reunir para orar com pessoas que nós sabemos que têm um coração puro, mãos limpas e coração puro, para continuar invocando ao Senhor e podermos criar novamente essa atmosfera para que a gente possa ser canal de salvação para muitas pessoas que ainda não viveram isso. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Continue a adorar a Deus e a buscar a Deus com mãos limpas e coração puro, e o Senhor vai manifestar a presença dele, e a alegria dele virá no meio da presença dele para te encher, para nos encher. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima.